nosso louvor a Deus, vamos cantar o hino Além do Céu Azul, 491. Eu gostaria de convidar a todos a se colocar de pé. E vamos cantar com bastante fervor. Vamos nos colocar de joelhos para termos uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, estamos aqui felizes, gozando momentos extraordinários na Tua presença neste dia, Senhor. Agora, nessa transição onde passamos de um período de louvor e adoração, vamos entrar, Senhor, em uma outra etapa do programa deste dia, Senhor, aonde iremos ouvir a mensagem através do Teu servo, Dr. Silmar, onde ele nos ajudará a entender o Teu propósito para a nossa vida, como tratar melhor o corpo que Tu nos destes, para assim podermos glorificar a Ti, Senhor, através da nossa vida mais saudável. Que, Senhor, Tu possa, mais uma vez, capacitar-nos, porque sabemos que nós mesmos não temos capacidade em viver segundo a Tua vontade, se não estivermos, Senhor, envoltos pelo Teu Espírito. Que assim se faça e possamos gozar de saúde, gozar em plenitude a vida que Tu nos destes. É o que Te pedimos hoje e sempre, por Jesus. Amém. Alô, alô. Nós temos um corinho que nós usamos para os finais de semana de saúde. Eu gostaria de desafiar aqui o pessoal da música a ensinar esse corinho à igreja, porque eu não canto nada, né? Cada coisa no seu lugar. Mas ele é muito fácil, chama-se Os 8 Remédios de Deus, e tem ali a letra, o PowerPoint, a música também. Só vão acompanhar e ensinar a igreja a cantar. Esse corinho foi uma adaptação que o pastor José de Castro fez, da Associação Paulista Leste, lá no Brasil, e tem um arranjo muito bom. Provavelmente, quando eu deixar vocês aqui amanhã à noite, vocês vão se esquecer de muitas coisas, mas eu espero que esse corinho fique martelando aí um bom tempo na cabeça de vocês. Vamos pedir então o pessoal lá da mídia para jogar aqui os 8 remédios de Deus, ok? São 8 os remédios que Deus dá, que vem somar a
maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei. Puro, santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada cada dia. Viverei com mais saúde e alegria. Água pura que Deus me dá. 8 copos todo dia, não precisa economia. O meu corpo vai purificar. Me refrigera e faz tão bem. Intestino e rim sadio, pele que jamais se viu, toda a impureza vai sair. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Sempre um ar puro vou respirar. Um lugar bem ventilado, não é tão condicionado. Todas as janelas vou abrir. O meu cansaço vou esquecer. Oxigênio renovado, cérebro fortificado e o meu pulmão agradecer. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Como é saudável a luz do sol. Quantas bênçãos ele traz pra saúde eficaz. Vitaminas em seus raios mil. Traz alegria e bem-estar. Faz voltar o bom humor, torna o sono encantador e as bactérias vai matar. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu repouso vou desfrutar. 8 horas eu preciso pra acordar com um sorriso e encarar um novo dia assim. Um banho bom e vou descansar. Logo após anoitecer, sem o estômago encher, muita endorfina eu terei. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Meu exercício eu vou fazer. Meu estresse já vai embora, a doença já cai fora. Pernas, corpo e braços vou mexer. Com exercício a dor vai ceder. Bom para a circulação, fortalece o coração e meu peso extra vou perder. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Frutas, verduras eu vou comer. Com castanhas e cereais, com legumes vegetais, vou meu alimento enriquecer. Ter hora certa pra refeição. De jejum, um bom almoço e a jantinha de bom gosto. É o
bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. A temperança vai me ajudar. O equilíbrio é legal, tudo que é demais faz mal. Nunca a gente deve exagerar. Algumas coisas não me convém. Desfrutar sem abusar, o que é bom valorizar. Estou me preparando para o céu. São 8 os remédios que Deus dá, e bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Deus sempre sabe o que é melhor. Quando eu faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito. Então por que não crer no que Ele diz? 8 remédios Ele me dá. Ele quer me abençoar, minha vida transformar. É preciso nele confiar. São 8 os remédios que Deus dá, que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei. Puro, santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada cada dia. Viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. Muito bom. Muito bem, muito grato aí ao pessoal da música pelo desafio. Mas vocês ainda vão continuar cantando e ensaiando com a igreja esse corinho. Provavelmente, se eu não falasse mais nada, a mensagem já estaria dada, não é verdade? Era só fazer uma oração e todo mundo ir para casa. Mas nós ainda vamos continuar aqui. Uma pergunta: quantos de vocês estão prontos para o teste? Pergunta mais importante: quantos de vocês trouxeram lápis, alguma coisa para escrever? Levante as mãos. Eu pedi tanto, não é verdade? Quantos não trouxeram? Levante as mãos. O que a gente faz, pastor? Oi? Reprovado? Oi? Muito bem, então mantenha as mãos levantadas, que não tem lápis, caneta e papel, e nós vamos providenciar aí. O pessoal da igreja aqui é muito eficiente, já sabendo que muitos não iriam trazer, então já providenciaram. Parabéns aí à iniciativa de vocês. Existem vários motivos pelos quais nós deveríamos ser mais proativos na manutenção da nossa saúde. A primeira razão, o primeiro motivo, é que as enfermidades geram muito sofrimento físico. E aqueles que estão passando ou já passaram por alguma enfermidade está familiarizado com o sofrimento físico gerado pelas mesmas. Então, somente pensar nesse sofrimento físico já deveria ser um grande motivo para nós fazermos tudo para evitar as enfermidades. Segundo motivo é que as enfermidades geram também muito sofrimento emocional. Eu até me atrevo a dizer que, ainda que nem todas as enfermidades sejam contagiosas, existe um fator que é contagioso em todas as enfermidades. E esse fator é o sofrimento emocional. Sabe por quê? Porque com o doente sofre toda a família. Então, quando nós cuidamos da nossa saúde, nós estamos demonstrando para aquelas pessoas do nosso círculo, aquelas pessoas que nós amamos, estamos dizendo para elas: eu te amo, por isso eu estou me cuidando,
porque nós não queremos ver essas pessoas sofrendo por problemas que poderiam ser simplesmente evitados. Então, cuidar da saúde é uma demonstração de amor. Evitar esse sofrimento emocional. Porque não só a pessoa sofre, a família toda sofre com o enfermo. E quem já teve alguém enfermo na família está bem familiarizado com o que estou falando. O sofrimento emocional, ele é contagioso, ainda que a enfermidade em si não seja contagiosa. Terceiro motivo é para evitar o impacto econômico negativo que as enfermidades trazem sobre a família. Eu conheço pessoas que tinham excelentes condições econômicas que da noite para o dia viram seus recursos serem solapados porque foram atingidos por uma enfermidade catastrófica. Conheço também muitas pessoas com excelentes condições econômicas que dariam tudo para poder recuperar a saúde. Nós temos encontrado, por exemplo, não estou familiarizado com dados daqui, mas no Brasil, famílias que chegam a gastar 50% do orçamento doméstico em médicos e medicamentos. Isso é devastador. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, enfermidades é um dos índices principais de pobreza. Porque ele solapa os recursos da família, solapa aquilo que poderia gerar riquezas. Então, para evitar esse impacto negativo econômico, seria muito bom se nós fôssemos mais proativos na manutenção da nossa saúde. Existe um quarto motivo, e esse motivo ele é pouco falado, mas ele é um motivo real. Sabe qual é esse quarto motivo? É evitar os riscos relacionados com tratamento de enfermidades. Tratar enfermidades trazem riscos inerentes, e são riscos muito reais, que não se colocam na mídia, porque na realidade querem manipular e ocultar esses riscos. Para vocês terem uma ideia, existem 4 causas principais de óbitos hoje nos Estados Unidos. 3 causas principais. Causa número 1 de óbitos, enfermidades cardiovasculares. Ocorre nesse país 1.600.000 ataques do coração por ano, um ataque do coração a cada 24 segundos e uma morte por problemas cardíacos a cada 45 segundos. Causa número 1 de óbitos na América. Causa número 2 de óbitos na América é câncer. A cada 30 segundos, uma pessoa é diagnosticada com câncer nesse país, e a cada 55 segundos, uma pessoa morre de câncer. 1/3 dos homens que morrem de câncer da próstata. A cada ano, 180.000 mulheres são diagnosticadas com câncer dos seios, e aproximadamente 100.000 morrem nos 3 primeiros anos do diagnóstico. Você sabe qual é a terceira causa de morte na América hoje? Nós chamamos em medicina de iatrogenias. O que são as iatrogenias? São as mortes ou lesões resultantes da ação do próprio sistema de saúde. Significa que as vítimas do sistema de saúde na América representam a terceira maior causa de óbitos nesse país. São 250.000 óbitos relacionados com tratamentos de enfermidades. 120.000 óbitos estão relacionados com medicamentos prescritos corretamente. Entretanto, os óbitos resultaram dos efeitos colaterais ou adversos desses medicamentos. 120.000 mortes por ano. Depois temos mais 50.000 óbitos relacionados com medicamentos ou prescritos ou administrados por engano. Ou o médico se equivocou na hora de prescrever, ou o enfermeiro se equivocou na hora de administrar. São 50.000 óbitos. Depois nós temos mais 80.000 óbitos relacionados com cirurgias desnecessárias, infecções hospitalares. É a terceira maior causa de óbitos na América, é o próprio sistema de saúde. Para colocar em perspectiva, a guerra do Vietnã levou 10 anos para matar 50.000 americanos. O sistema de saúde consegue matar o equivalente a 5 Vietnãs por ano. Então, o hospital hoje se tornou um lugar super perigoso.
você tem mais chance de sobreviver em Cabul, em Karachi, do que sobreviver hoje no hospital. Muitas das vezes eles conseguem consertar alguma coisa, mas vem uma infecção hospitalar e você sai em óbito por infecção hospitalar. Então digo para vocês, eu vivi e de certa forma ainda vivo no ambiente de hospital. É um dos lugares mais perigosos que existem no mundo hoje. Faça tudo que tiver ao seu alcance para ficar longe dele. E não raras vezes, uma pessoa chega com um problema no olho, que tem que operar, acabam tirando o olho bom e deixando o olho ruim. Acabam operando a perna boa e deixando a perna ruim. Isso é uma coisa muito rotineira, é uma rotina. E não pensa porque que é aqui na América que é diferente, não. Aqui existem muita responsabilidade civil e a cada momento médicos e hospitais estão sendo demandados por processos milionários. Mas imagine o que não deve ocorrer aí para baixo. Brasil deve ser um verdadeiro massacre e as pessoas nem estão sabendo. Então, para evitar os riscos relacionados com tratamentos de enfermidades, quão bom seria nós sermos mais proativos na manutenção da nossa saúde, deixar essa zona de conforto. Às vezes estamos esperando, não, eu tenho um bom seguro de saúde. Tem algum seguro que assegura a vossa saúde? Não existe. O que os seguros vão fazer é tentar consertar alguma coisa que nós estragamos, e nem sempre consertam, às vezes pioram. Então não existe seguro de saúde. Existe um plano para tentar consertar uma coisa que se estragou. Agora, o plano que Deus tem para a nossa saúde, ele difere um pouco do plano que o mundo tem para a nossa saúde. Eu sou um médico alopata, eu fui treinado na alopatia, não sou naturopata, nunca estudei a naturopatia, nunca estudei nada de naturismo. O que eu passo para você é baseado simplesmente na Bíblia e no Espírito de Profecia. Se o doutor Silmar é médico alopata, não, nunca estudei nada disso. Estudei medicina alopata, medicina moderna, comum. Mas o Espírito de Profecia abriu meus olhos para a realidade, eu pesquisei. Então foi aí que eu cheguei a algumas conclusões. Então o plano que Deus tem para a nossa saúde pode fazer frente de 9 de cada 10 enfermidades presentes hoje na população. 9 de cada 10 enfermidades poderiam ser prevenidas e poderiam ser revertidas também, que uma grande quantidade de enfermidades podem ser revertidas. Uma hipertensão arterial essencial pode ser revertida? Com certeza. Um diabético tipo 2 pode ser revertido o quadro dele? Com certeza. Um asmático pode ter o quadro dele revertido? Com certeza. Eu tenho visto centenas de casos ao longo da minha trajetória. Mas não com os métodos chamados métodos ortodoxos. Porque os métodos ortodoxos, o que eles fazem? Eles não tratam o paciente, eles tratam quem? Eles tratam a enfermidade. A abordagem que Deus tem é diferente. Ele trata você, trata do seu corpo. E existem 4 também princípios fundamentais que nos diferem desses princípios. E se vocês entenderem bem esses princípios fundamentais, vocês vão ter uma visão completamente diferente do que é ter saúde, da mensagem de saúde. Não sei se eu contei a minha experiência aqui pela manhã, mas eu venho de uma família de gente doente. Eu falei isso aqui de manhã, não? Falei? Lá na outra, né? Tem um pessoal daí. Minha mãe teve o primeiro derrame cerebral com 30 anos de idade. Teve 3 derrames cerebrais no espaço de 15 anos. E o tempo que ela viveu como uma completa incapacitada. A média de vida da família da minha mãe, 48 anos de idade mais ou menos. A maioria morreram de infarto no miocárdio, derrame cerebral e complicações de diabetes. Então eu não tenho uma herança de muita energia vital, não tenho essa herança. Eu venho de uma família de doentes. E aos 14 anos de idade eu já tinha problemas sérios de saúde que ninguém conseguia solucionar. Uma dispepsia crônica.
tinha infecções constantes. Alguém espirrava lá do outro lado da rua, eu já estava tremendo de febre desse lado aqui. Imunidade lá embaixo. Aos 19 anos já tinha depressão para a qual tomava Valium. Já tinha princípios de ataque de pânico, insônias, palpitações. E tinha acesso a bons médicos na época, mas nenhum deles conseguia dar uma solução para o meu caso. Eu me lembro que eu consultei um gastro na época, e alguma coisa me dizia que tinha que ver com alimentação e com aquela herança alimentar que eu tinha da minha família. Eu perguntei para o gastro: escuta, será que se eu comer mais frutas e verduras não vai me ajudar? Sabe o que ele disse? Não, isso é pior. Isso vai deixar resíduo no seu estômago. Para você ver o nível de informação que existe ainda na classe médica, por incrível que pareça. E aí até que ocorreu um evento que mudou a minha vida. Eu fui convidado para uma festa de aniversário, e era uma festa de aniversário de adventista do sétimo dia. Eu percebi que havia algo diferente. Quando fui chegando não tinha música, não tinha nada, né? E aí quando cheguei nessa festa, fiquei um pouco deslocado, mas vi alguém conversando alguma coisa, falou sobre vegetarianismo, e alguma coisa me dizia que eu precisava aprender mais sobre isso. E eles começaram a falar para mim: não, nós somos adventistas, nós temos uma mensagem de saúde maravilhosa. Eles até falaram para mim: olha, a metade da igreja, depois eu vi que eles deram uma exagerada, a metade da igreja é vegetariana, né? Depois eu vi que foi um exagero. Mas não precisou nem me convidar para a igreja. Eu fui na igreja, peguei todos os livros: Conselhos sobre Regime Alimentar, Mente, Caráter e Personalidade, Conselhos sobre Saúde, Ciência do Bom Viver. Comecei a implementar na minha vida todos aqueles princípios inseridos nesses livros. Em apenas 2 anos eu estava completamente curado. E hoje, com 55 anos, eu me sinto melhor do que quando tinha 19 anos de idade. Nesses últimos 35 anos, a última vez que eu estive como paciente no hospital foi quando eu morei em Nova York. Em 1994 eu fui atropelado. Em 93 fui atropelado. Tinha que ser Nova York, né? Fui parar no hospital. Esse atropelamento me resultou algumas hérnias. Tenho hérnia cervical, lumbar, eu sou a própria hérnia ambulante. Mas eu consigo conviver normalmente, porque eu aprendi que quando você muda a alimentação para uma alimentação não acidificante, existe uma diminuição dos marcadores, dos mediadores da dor no organismo, e você perde um pouco a sensibilidade à dor. E eu convivo com isso sem ter que tomar nenhum tipo de medicamento. Okay? Porque é isso que tem pessoas que sofrem de dor crônica, mas não sabem isso. Que quando você muda a alimentação, diminui os mediadores da dor e você tem menor percepção da dor. Então consigo conviver com esses problemas sem grandes implicações para mim. Mas eu estou dizendo isso para que vocês entendam que o que eu vou compartilhar com vocês não é simplesmente uma teoria que eu aprendi numa faculdade de medicina, mas é uma experiência de vida. E se funcionou para mim, vai funcionar também para você. Eu gostaria de fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: quanto vale o ser humano? Quanto vale o ser humano? Quanto você daria por um ser humano de 1,70 m, pesando 70 quilos? Não estou falando do ponto de vista espiritual. Não podemos avaliar o valor espiritual do ser humano. Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo chamado Deus Conosco, quando ela comenta a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus, ela diz o seguinte: que quando Deus deu a Jesus para salvar os seres humanos, o céu se esvaziou naquele único dom. Significa que toda a riqueza do universo foi investido para salvar a mim e salvar a você. Significa que do ponto de vista espiritual, o valor do ser humano ele é imensurável. Mas vamos criar aqui uma situação hipotética. Vamos imaginar que pudéssemos pegar um ser humano com 1,70 m, pesando 70 quilos, que essa é a medida básica que se usa em medicina. E se pudéssemos colocar esse ser humano no mercado, se pudesse extrair todos os seus órgãos transplantáveis,
todas as substâncias que o corpo produz, que está hoje no mercado, quanto valeria um ser humano de 1,70 m pesando 70 quilos? A Associação Americana de Seguros e Hospitais criou esse cenário hipotético. E eles chegaram à conclusão de que, se isso fosse possível fazer, um ser humano estaria hoje valendo no mercado 45 milhões de dólares. 45 milhões de dólares. Quando eu falo isso, muita gente fala, eu aqui nessa pindaíba, não é verdade? E valendo tanto. Bom, a segunda pergunta é, o que mais vale no ser humano? 70 mil dólares por cada rim, 100 mil dólares por cada pulmão, 180 mil dólares pelo fígado, 250 mil dólares pelo coração. Mas organicamente o que mais vale no ser humano, sabe o que é? A medula óssea, avaliada em 8 milhões de dólares. É aquilo que você simplesmente doa. Vale 8 milhões de dólares. Eu vou fazer agora a terceira pergunta. E cada um vai ter a própria resposta. E a terceira pergunta é a seguinte: o que você tem feito para proteger esse patrimônio de 45 milhões de dólares? Que tipo de investimento você tem feito em termos de recursos, dedicação e tempo para proteger esse patrimônio de 45 milhões de dólares? Deus não poupou recursos para nos criar. Ele nos criou do melhor que havia. Sabe por quê? Porque Deus, quando estava criando Adão do barro, na realidade, sabe o que ele estava construindo também? O templo onde o seu Santo Espírito habitaria. Me lembro que estava falando em algum lugar aqui na América, e alguém do auditório falou, Dr. Silmar, o que você está falando, na teoria, é muito fácil, mas eu não tenho tempo. Eu vou de um lugar para o outro, de um trabalho para o outro, comendo um sanduíche enquanto estou dirigindo e tomando um refrigerante. Eu não tenho tempo. Sabe o que eu falei para essa pessoa? Eu disse o seguinte: de quem não tinha tempo, o cemitério está assim. Hoje eles têm todo o tempo do mundo. Eu ainda disse, se você morrer hoje, não passam 3 dias que alguém vai fazendo o que você está fazendo, e o mundo vai seguir girando no mesmo ritmo. Sabe por quê? Uma característica de grande parte daquelas pessoas ou da população do cemitério, sabe o que é? Está lotado de pessoas que um dia se consideraram insubstituíveis. Nós não somos insubstituíveis. Nós simplesmente passamos. E se nós temos o cuidado de cuidar de um carro novo, normalmente quando se compra um carro novo, principalmente os homens, não é verdade? Ficam namorando aquele carro, olhando. Chegou, falta 1000 milhas ainda para trocar o óleo, ele quer trocar o óleo. É aquela preocupação. Mas a maioria não tem preocupação nenhuma com o próprio corpo. Isso é uma tragédia. E Deus nos criou melhor do que qualquer máquina. Você pode ter um Mercedes-Benz na sua garagem, se você botar Coca-Cola, ele não sai da garagem. O ser humano funciona com Coca-Cola, com Guaraná, alguns até com cachaça funciona. Anda. É claro que o desempenho não vai ser o mesmo, a vida útil não vai ser a mesma, mas anda. Então essa máquina é uma máquina que supera todas as máquinas criadas pelo ser humano. Sabe por quê? A diferença entre essa máquina e as máquinas que são criadas pela tecnologia é que isso aqui é uma máquina viva. Ela tem vida, ela se corrige, ela se restaura. Existem mecanismos trabalhando constantemente sobre a manutenção direta do Criador e dependendo da nossa ajuda. Então vamos dedicar tempo, recursos para cuidar desse patrimônio. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós só nos preocupamos depois que perdemos a saúde. E às vezes o caminho de retorno é um caminho difícil, é um caminho penoso, é um caminho árduo, ele custa, e muitas vezes não conseguimos regressar até aquele ponto que nós saímos. Agora, essa máquina, ela é tão espetacular
que apesar de passar décadas e décadas sobre o efeito de abuso diário, basta você dar uma chance, 12 semanas, ela se restaura completamente. Basta que você crie as condições, desatrelem aqueles mecanismos estabelecidos por Deus, e a restauração ela é pura, ela é completa e ela é total. E nós vamos ver alguns hábitos tão simples e inocentes, que efeito devastador tem sobre a nossa saúde. E nós vamos ver como, retirando esses hábitos, dando ao nosso corpo o que ele necessita, aplicando alguns estímulos naturais, como ele tem a capacidade de regenerar-se através dos mecanismos que Deus estabeleceu. É algo surpreendente. Eu levei 2 anos para enfermidades que hoje é considerado que não tem cura, como depressão, não é verdade? E outros problemas de saúde. Mas muitos não precisam esperar 2 anos. Por que eu esperei 2 anos? Porque eu implementei de maneira um pouco desorganizada. Mas se você implementar da maneira correta, 9 de cada 10 enfermidades, 12 semanas, um hábito por semana, trabalhando apenas num hábito por semana, em 12 semanas, muitos desses problemas de saúde vão ficando ao longo do caminho. Você retira o abuso, dá o que o corpo necessita e dá os estímulos, 9 de cada 10 enfermidades podem ser completamente revertidas. Problema de saúde é que houve muitos mitos. Esse assunto, quando foi discutido na igreja, veio muita má informação. E existe uma campanha através da indústria farmacêutica, a indústria dos alimentos, que notem, as indústrias mais poderosas desse planeta, muitas pessoas pensam que é a indústria militar. Não é. É a indústria farmacêutica e a indústria dos alimentos. A indústria dos alimentos, existem várias empresas querendo pegar um bocado desse bolo. Por isso que às vezes você escuta falar, através de estudos científicos espúrios, um dia você escuta que o café faz mal, daqui a 2 meses que o café faz bem, não é verdade? E acaba criando uma confusão muito grande. Em termos de nutrição, por exemplo, existe tanta informação, mas tanta informação sobre nutrição. Se você for aplicar todas essas informações, para se preparar um simples menu, a pessoa teria que ter pós-graduação na NASA, porque o negócio ficou muito complicado. Eu quero dizer que isso é uma das coisas mais simples que existe no planeta, alimentar-se corretamente. Lembrem-se dos judeus que Jesus disse que eles coavam mosquitos e engoliam camelos? É o que está acontecendo hoje com a população. Estão coando mosquito e engolindo verdadeiros camelos, deixando de fazer coisas simples que dariam resultados e buscando informações sofisticadas que na realidade são passageiras. Eu me lembro quando eu cheguei na América na década de 80, começava a questão dos suplementos. Me lembro que quando cheguei aqui, na época, se fazia propaganda na televisão de um produto que servia para tudo. Chamava-se unha de gato. Então já ouviu falar em unha de gato? Unha de gato servia para tudo. Brigou com o namorado, toma unha de gato, ele volta. Está com insônia, unha de gato. Está dormindo demais, unha de gato também. Isso nós chamamos em medicina de panaceia. Panaceia é aquilo que serve para tudo. Aí depois passa aquele período, aí vem outro produto. Outro produto era um produto do Brasil chamado acerola. Acerola servia para tudo também. Você quer ganhar um aumento no emprego? Come acerola. É as panaceias. Passou o período da acerola, veio outro produto, Noni. Noni também servia para tudo. Notem o seguinte, eu não estou aqui retirando os benefícios nutricionais desses alimentos, são alimentos, é tudo. E o grande problema é que as pessoas se encantam com essas coisas e deixam de fazer coisas que realmente dariam resultados e acabam agravando o problema de saúde que poderiam ser lidados logo no princípio.
Depois veio outro produto do Brasil, açaí. Açaí também servia para tudo. Estive no Amazonas várias vezes, e uma dessas vezes eu fui na região lá onde os irmãos colhem, empacotam açaí, e eu pensei, quando eu chegar lá, se o açaí tem todas essas virtudes, eu vou humildemente me sentar e escutar uma palestra deles, não é verdade? Entretanto, quando eles souberam que um médico ia visitá-los, fizeram fila para a consulta, todo mundo doente, cada um come um balde de açaí por dia. Não foi assim que Deus estabeleceu, não existe uma coisa que serve para tudo. Mas alguém fala, doutor Silmar, mas eu estava mal, eu comecei a comer aquilo, melhorei. Realmente melhora, sabe por quê? Por um período, por um fenômeno que a indústria farmacêutica e a indústria de suplementos explora muito. É um fenômeno que ocorre na mente humana chamado os efeitos nocebos e efeito placebo. Já ouviu falar no efeito nocebo? O efeito nocebo é o efeito nocivo. Por exemplo, tem pessoas que são muito impressionáveis, eu chego para ela e falo, escuta, você está meio amarelado, será que você não está com hepatite? Ela já coloca a mão assim, já diz que está doendo, coisa e tal. Isso é um efeito nocivo, eu estou sendo nocivo para essa pessoa. E eu encontrei ao longo da minha vida muitas pessoas assim. E eu lembro que até alguns colegas brincavam com essas pessoas. Olha, vai lá falar para ele que ele está meio amarelo. E a semblante da pessoa mudava completamente. Agora, tem o efeito placebo. O efeito placebo é o efeito do prazer. Se eu chego para a pessoa e falo assim, puxa, você está bem, você parece estar com muita saúde. Esse é um fenômeno que usa muito. Então, o que se descobriram acerca desse fenômeno no cérebro humano é o seguinte. O efeito placebo, ele dura um período curto de tempo, porque você não consegue enganar a você mesmo durante muito tempo. Então, quando você acredita muito na coisa, você usa aquilo e parece que vem uma melhora. Descobriram do efeito placebo o seguinte. Descobriram. Se eu der para o pastor um comprimido vermelho, sem substância ativa nenhum, mas dizer para ele que esse comprimido, não dizer para ele nada, somente porque ele viu que o comprimido é vermelho, atua no corpo dele como estimulante. Só porque ele viu que é vermelho. Agora, se eu te der um comprimido azul, só porque você viu que ele é azul, ele vai agir em você como calmante, apesar de não ter nenhum efeito. Fizeram um estudo e pegaram 1000 pessoas com uma enfermidade, um outro grupo de 1000 pessoas com a mesma enfermidade e um grupo de controle. Aquelas 1000 pessoas com a enfermidade deram uma substância ativa para aquela enfermidade. Ao segundo grupo, deram um comprimido sem nenhuma substância ativa, era apenas farinha de trigo, não tinha melhor nada. Você sabe que no final do estudo o que ocorreu? O grupo que recebeu a farinha de trigo melhorou mais daquele que recebeu a substância ativa dos medicamentos. Eles não sabem explicar. Eu sei explicar. Pelo menos aqueles que receberam a farinha de trigo no comprimido sem saber, não tiveram que batalhar com os efeitos colaterais das drogas, por isso que eles melhoraram mais. Descobriram também outra coisa interessante, que uma injeção de água destilada é melhor que qualquer comprimido. Isso eu via da minha mãe, coitada. Sofrendo, passando mal, chegava um médico, uma injeçãozinha de água destilada, doutor, já me sinto melhor. Por quê? É o efeito, está sendo cuidado, está sendo tratado. Descobriram que 75% dos efeitos dos antidepressivos são efeitos placebos. E se a pessoa está tratando com o médico e escuta mais a pessoa e dá mais tempo, demonstra mais atenção, o efeito ele é muito melhor. Descobriram também que um exame feito em um quarto, cheio de computadores e luzinha piscando, é melhor do que qualquer coisa. A pessoa sai dali, me reviraram de cabeça para baixo, eu estou bem. Chama-se efeito placebo. Então a indústria farmacêutica e a indústria dos suplementos
elas trabalham muito em função disso. Muito. Porque sabe desse fenômeno que ocorre no ser humano. Agora, nós temos que atentar para algumas coisas. Só existe, Ellen White menciona que existem vários métodos de cura, vários métodos. Mas só existe um que tem o cunho do céu, que é aprovado por Deus. E é os métodos que ele estabeleceu para prevenir e reverter enfermidades. A medicina moderna tem feito muitos avanços, principalmente no que se respeita a traumas, na oftalmologia, odontologia. Espetacular. Me lembro que quando estava fazendo rotações clínicas na emergência lá no Mission Hospital, no Texas, a pessoa tem um trauma, foi atropelado, não existe lugar melhor do mundo para estar do que no hospital. Se ela está com um problema agudo, se você está tendo um infarto do miocárdio, não vá para a cozinha fazer suco de cenoura, você vai morrer. Você tem que ir para o hospital. Para lidar com essas emergências agudas, não tem lugar melhor que você ficar. Entretanto, o que se faz? Transformamos problemas agudos em problemas crônicos. A pessoa teve um infarto do miocárdio, vai para a emergência, se faz ali o tratamento adequado. Depois que aquela pessoa saiu daquele quadro crítico, ela está curada ou não está curada? Ela não está curada. Nós transformamos aquele enfermo agudo no enfermo crônico. E como enfermo crônico, é que se diz, ele vai depender de medicamentos a vida toda. Normalmente o pessoal fala assim, o resto da vida. Eu não gosto de dizer resto, porque parece que falta pouco. Vai depender do medicamento a vida toda. Por quê? Porque aquilo que levou aquele evento não foi corrigido, não foi removido. Essa é a razão pela qual, sabe qual o maior risco de ter um infarto do miocárdio? Sabe qual é? É já ter tido o primeiro. Aumenta em 50% o risco de ter o segundo, porque não foi removido aquilo que causou o primeiro. Existem também uns outros princípios muito interessantes. Por exemplo, normalmente quando se fala de enfermidades, infarto do miocárdio, vocês já ouviram falar assim, fulano morreu do infarto de repente? Já ouviu falar isso? Alguns anos atrás, algumas personalidades artísticas do Brasil sucumbiram ao infarto do miocárdio de repente. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não existe de repente. Isso não é de repente. Sabe por que não é de repente? Porque é o seguinte, as condições que foram criadas para levar aquele infarto foram criadas ao longo do tempo. O infarto nada mais foi do que a culminação de uma condição que foi criada ao longo do tempo. Não é de repente. Hoje médicos estão apavorados porque eles fazem autópsias em bebês que foram vítimas, objetos de abortos espontâneos. E eles estão apavorados, sabe por quê? Porque estão verificando que algumas dessas crianças que nem chegaram a ver a luz do dia, as suas coronárias já apresentam sinais de depósito de colesterol. Então aquele infarto que vai ocorrer 40, 50 anos depois, não foi de repente, ela foi criada ao longo do tempo. Aquele evento foi a só culminação de uma condição que foi criada ao longo do tempo. Mas a boa notícia é que como essa condição pode ser criada e leva muito tempo para criá-la, porque o nosso corpo ele tem mecanismos de restauração. Eu conheci pessoas alcoólicas aos 14 anos de idade, que eram alcoólicos desde os 14 anos de idade, e essas pessoas às vezes chegam aos 60, 70 anos, morrem de outra coisa, mas não morrem do fígado. A capacidade que o corpo tem de resistir ao abuso. Mas chega um momento que ele pode o quê? Que ele pode capitular. E nós sabemos que momento ele vai capitular? Nós não sabemos, é uma caixinha de surpresa. E aqui outro princípio básico para retirar as pessoas da sua área de conforto, sabe o que é? De vez em quando alguém me fala, doutor Silmar, eu tenho uma saúde de ferro. Olha que eu não cuido bem da minha saúde, mas eu tenho uma saúde de ferro porque eu não sinto absolutamente nada. E aqui vai um grande alerta.
Quantas e quantas pessoas nunca sentiram absolutamente nada? De repente, a culminação de derrame cerebral, ou infarto do miocárdio, ou descobrem que estão diabéticos, ou descobrem que são hipertensos acidentalmente. Sabe por quê? 6 de cada 10 enfermidades podem permanecer completamente assintomáticas, e muitas delas se manifestarem uma reação aguda e não raras vezes fatal. A única maneira de nós sabermos se estamos bem é se estamos fazendo as coisas bem. É 100% de garantia? Não. Nós vamos aprender nessa semana que ter saúde, sabe o que é? É gestão de riscos, ou gerenciamento de riscos. Você pode ter um comportamento social e alimentar, onde o risco para a sua saúde vai ser um risco muito grande. Ou você pode gerir esses riscos e tornar esse risco o quê? Pequeno, insignificante. Saúde nada mais do que é gestão de riscos. Isso que nós vamos fazer nesse final de semana, na realidade, é um curso que no Brasil eu dou para as empresas, chamado Gestão de Riscos para a Saúde Pessoal e Corporativa. Muito bem. Vamos então ao nosso teste. Deixa eu ver aqui se vai funcionar o passador. Ok. Já está? Vocês vão fazer agora o seguinte: nesse papel que você recebeu, escreva de 1 a 34, não do lado do outro, um em cima do outro, ou embaixo do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o número 34. Em colunas, de 1 a 34, cada número representa uma pergunta, e para cada pergunta você vai ganhar pontos ou não. Deu para entender? Em colunas, 1, 2, 3, 4, 5, até o número 34. Serão 34 perguntas. A 34 em coluna. Terminaram? 1 a 34 em colunas. Teste. Deixa eu passar isso aqui, porque como vocês não têm um formulário, ok? Vamos lá. Ok. Respostas e pontos. O teste vai funcionar da seguinte maneira: para cada pergunta você vai ganhar um número de pontos ou não, ou uma fração de pontos. Uma pergunta, por exemplo: você tem orelhas? Não é o teste ainda, é só um exemplo. Se você diz não, você ganha o quê? Se você não tem orelha, você ganhou 0. Se você diz que tem orelhas, aquilo descreve a sua situação. Sim, você ganha pontos. Sim, pontos. Não, 0. Ok? Vamos lá então. Vamos lá. Vai passando aí manualmente. Vai passando manualmente aí bem rápido. Vai passando.
Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Ok, aí. A primeira pergunta é a seguinte: você tem o peso ideal? Essa é a primeira pergunta. Então, como vamos saber o peso ideal? Existem várias formas, mas eu utilizo essa fórmula aí, que é o seguinte: uma pessoa de 1,60 m, ela transforma os centímetros da sua altura, ela transforma em quê? 1,60 m são quantos centímetros? 60 centímetros. Ela transforma isso em quilos. E aí o que ela faz? Ela soma 5 e diminui 5. Significa que uma pessoa com 1,60 m, ela pode estar entre 55 a 65 quilos, que o peso dela é considerado normal para efeito do teste. Deu para entender ou não? Você já visualizou a sua altura? Por exemplo, qual a sua altura? 1,70 m, da minha altura. O seu peso ideal deveria estar entre 65 e 75. Se você estiver neste... Deu para entender ou existe alguma dúvida? Em 87 você vai ter... Não, 187 o quê? Aí você transforma 87 quilos, aí você diminui 5, que vai para 82, ou você vai estar entre 82 e 92, dentro desse 82 e 92, ok? Isso aí é para efeito do teste. Se você quiser fazer alguma coisa mais profissional, um preparador físico, uma nutricionista pode fazer. Mas para efeito do teste nós consideramos isso porque existem coisas mais importantes. Então, se o seu peso é normal, você ganhou quantos pontos? Vamos passar. Passa isso rapidamente que vocês já pegaram. Se o seu peso é normal, você ganhou 20 pontos. Então, aqueles que estão dentro do peso normal, escreve na pergunta número 1, quantos pontos? 20 pontos. E se não é normal, o que é que vai escrever? Ou nada. Ok? Então, primeira pergunta. Segunda pergunta: você não é hipertenso? Se você não é hipertenso, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Se você não sofre da pressão arterial elevada, se você não sofre, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. E se você tem pressão arterial elevada, vai ganhar o quê? Mais o quê? Amanhã um programa de revitalização. Essa pessoa não pode perder, ok? Pergunta número 3. Você não é diabético? Se você não é diabético, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. E se você for diabético? Programa de revitalização amanhã. Pergunta número 4. Você não tem problemas cardíacos, não tem problemas do coração. Está apaixonado não é problema não, ok? Se você não tem problemas do coração, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Alguém se perdeu em alguma pergunta ou estão todos acompanhando? Sim. Qual pergunta? Você foi no banheiro, é? Logo agora, rapaz. Tá bom, depois no final, quando o pessoal estiver somando, eu vou aí, e aqueles que ficarem atrás eu vou passando aqui junto com o livro. Então continue daí para frente. Pergunta número 5. Esse aqui você vai depender de um exame. Se você não tem, vai ficar pendente. Se você fez nos últimos 6 meses, use como parâmetro o seu colesterol ruim está no nível desejável. Se ele está normal, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 6. Seu nível de colesterol bom está em nível desejável? Se ele está em nível desejável, você ganhou 10 pontos.
Pergunta número 7. E o seu nível de triglicérides? Todos conhecem o que é triglicérides? Triglicérides persegue muito quem gosta de massas e doces. Tende a subir muito rapidamente. E é um marcador também de problemas cardíacos. Se seu nível de triglicérides está normal, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 8. Você não tem doenças crônicas. O que é uma doença crônica? É qualquer enfermidade, padecimento que esteja com você há mais de 6 meses. Um problema depois de 6 meses deixa de ser agudo para ser um problema crônico. Já tem tempo de casa, é mais difícil mandar embora. Se você tem rinite por mais de 6 meses, é um problema crônico ou agudo? Se você tem diabetes há mais de 6 meses, é um problema crônico ou agudo? Se você tem uma dor de cabeça com menos de 6 meses, é crônico ou agudo? É agudo, né? Você teve uma dor de cabeça, parou, é um problema, mas se aquilo persistir por 6 meses, então, se você não tiver nenhum problema crônico, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. E se você tiver problemas crônicos, qual é a solução? Revitalização física e mental. Começamos amanhã de manhã, ok? Pergunta número 9. Pergunta número 9. Oi? Hã? Já operou? Está tomando medicamento? Se está tomando medicamento há mais de 6 meses, já é um problema crônico. E provavelmente, se é hipotiroidismo, vai depender do medicamento, não o resto da vida, a vida toda. Ok? Você come frutas todo dia, pelo menos uma porção? Pelo menos uma banana, tenha misericórdia, alguma coisa? Se você come pelo menos uma porção, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Eu não creio que alguém ficou sem ganhar pontos aí, não é verdade? Ou ficou? Verduras todo dia, pelo menos uma porção de verduras. Se você come pelo menos uma porção de verduras, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 11. Cereais integrais todo dia? Não é o dia todo, é todo dia. Todo dia você come ou arroz, ou milho inteiro, ou trigo, ou centeio, ou cevada, ou granola, ou aveia, ou pão integral. Se você come, não tem que comer todos esses num dia só não. Pelo menos uma porção desse, uma vez por dia, você ganhou 10 pontos. Arroz pronto, branco não é integral, né? É cereal refinado, por incrível que pareça. Pergunta número 12, e aqui eu tenho que reparafrasear, porque varia muito de acordo com o fuso horário do país, né? Então aqui a pergunta seria o seguinte: normalmente o horário, nós vamos ver que o horário mais tardar para dormir, qual é o horário? 10 horas da noite, todo mundo já deveria estar na horizontal. E pelo menos 3 horas antes de dormir, o estômago já fechou para balanço, nenhuma partícula deveria ser introduzido. E nós vamos ver isso amanhã quando vermos o ciclo, o que ocorre durante o horário noturno. Então, pelo menos 3 horas antes das 22, você não come absolutamente nada. 19 horas é o último horário da última refeição. Se você faz isso, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Oi? 10. Se você come pelo menos uma porção de frutas, verduras, ok? E depois cereais. Pergunta número 13. Você toma água em quantidade adequada todos os dias? Qual é a quantidade adequada de água? 2 litros? 4 litros? Bom, na realidade isso é um mito. Não existe uma quantidade específica para todo mundo. Vai depender da altura, do peso, do metabolismo, da atividade e da temperatura. Mas existe uma maneira de você saber se você está bem hidratado.
Todas as vezes que você for no banheiro urinar, a urina tem que estar que cor? Claro, transparente. Se ela estiver mais amarelada, é que você está não hidratado adequadamente, você está em déficit de água. E aí você corrige imediatamente. Se esse é o seu caso, se todas as vezes que você vai no banheiro a urina está bem transparente, você ganhou quantos pontos? 25 pontos. Deu para entender? Bom, pergunta número 14. A atividade física semanal. Quando eu falo em atividade física, o povo de Israel começa a murmurar. Mas deixa eu explicar o que é atividade física. Eu não estou falando em academia, não estou falando em esporte, não tem nada a ver com isso. Ok? Aliás, essa história que esporte é saúde é só na linguagem da Rede Globo. Esporte profissional competitivo nunca foi saúde. Atletas profissionais vivem menos do que a população geral. Isso é um mito que foi criado. O esporte praticado de maneira não competitiva e moderada pode sim ser saúde. Mas ele não é saúde. Atletas vivem menos que a população geral. É interessante que fizeram umas pesquisas muito recentes, e as pesquisas mostram alguma coisa até assustadora. Eles compararam no estudo que nós chamamos de estudo prospectivo. O estudo prospectivo é quando você pega um grupo e acompanha ele ao longo do tempo e depois vai ver o que aconteceu com aquele grupo. O estudo prospectivo mais famoso que foi feito na América chama-se Estudo do Coração de Framingham. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles pegaram dados daquela população de Framingham, Massachusetts, e foram acompanhando aquelas pessoas ao longo do tempo. Esse estudo já tem mais de 70 anos. Foi ali que começou a aparecer os primeiros dados que relacionavam o hábito de fumar com câncer dos pulmões. Foi ali que apareceram os primeiros dados com relação a dietas ricas em lipídios com problemas cardiovasculares. Então eles fizeram agora um estudo prospectivo, já um estudo começou há muito tempo, e eles acompanharam um grupo de pessoas sedentárias, que trabalham muito sedentário, e acompanharam um grupo de pessoas que faziam atividades físicas, eram bem ativamente moderados, e acompanharam um grupo de pessoas que faziam atividades intensas diariamente. Sabe o que o estudo revelou? Que o grupo que era sedentário e o grupo que fazia atividade física intensa diariamente morriam na mesma proporção. Tanto quando fazia nada, como aquele que fazia tudo demasiado, morreram na mesma proporção. Entretanto, o grupo que fazia atividade física moderada diariamente superou os outros em expectativa de vida. E sabe por que eu gosto dessas pesquisas? Porque eu vejo novamente a ciência se dobrando à revelação. A Espírito de Profecia fala sobre isso. A atividade física, normalmente, as pessoas que vivem muito não estão frequentando academias, não praticam esportes radicais, mas são pessoas que se recusam a estarem sentados sem fazerem nada. Eu até brinco, diz que Deus criou o Homo erectus, e nós vivemos na época do Homo sentados. Todo mundo anda sentado, senta. Você vê a rotina do homem moderno, ele está deitado, ele levanta de manhã e senta para comer. Depois ele levanta e senta no ônibus ou no carro para ir para trabalhar. Quando chega no trabalho, ele levanta e senta para trabalhar. Depois levanta e senta para comer. Depois levanta e senta para ir para casa. Chega em casa, levanta do carro e senta para comer. Depois levanta e senta para quê? Para ver televisão e depois deita. É o homo sentados. Então, as pessoas que vivem muito são pessoas que se recusam a estar sem fazerem nada. Não estão se matando, mas estão sempre fazendo alguma coisa e evitando ficar sentado. E outra coisa que o estudo mostrou que também é revelador e também assustador, que uma pessoa ela pode fazer uma atividade física muito intensa, mas se ela permanecer muito tempo do dia parado, sentado, deitado, os resultados não são resultados produtivos para o indivíduo.
Então nós fomos criados para quê? Nós fomos criados para estar em movimento. Ok? Então, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com academia. Se você tem a disciplina para ir para a academia diariamente, não fazer atividade muito intensa, não tem problema nenhum. Mas tem que ser quantas vezes por semana? Quantas vezes a pessoa come por semana? Ela come todo dia? Então ela tem que fazer todo dia. Todo dia. Você botou energia para dentro, você tem que gastar. Você coloca combustível durante 7 dias e quer gastar 3 dias, o que é que vai haver? Vai haver combustível que precisa ser queimado, que vai ser armazenado em forma de gordura. Então é diariamente. Até no sábado pode pegar uns folhetos aqui, sair por aí andando a pé distribuindo, né, pastor? Atividade física moderada diária. Agora deixa eu explicar. Um exemplo bem prático. Uma mãe que tem 2 filhos para criar e não tem ninguém que ajude, ela tem que ir para a academia de noite para malhar? Ela está malhando o dia todo. Mas tem uma coisa que essas mães não fazem. Raramente elas corrigem a alimentação e nenhuma delas faz alongamentos. E corrigir a alimentação e fazer alongamento diário deveria ser atividade daqueles que têm uma profissão ou uma atividade física que não é sedentária. Um pedreiro, ele precisa ir para a academia malhar? Um carpinteiro precisa? Estão malhando o dia todo? Mas eles não fazem o quê? Não corrigem a alimentação e nem fazem alongamentos, por isso que vão ter problemas de musculatura, problemas de coluna, porque não fazem musculação. Não fazem musculação, não, alongamentos, que deveriam ser feitos diariamente. Deu para entender a questão da atividade física? É se sua vida é sedentária ou ela não é uma sedentária. Se ela não é vida sedentária, você já resolveu parte do problema. Você precisa corrigir o que agora? A parte da alimentação. Ok? Bom, se esse é seu caso, tudo bem. Se você tem uma atividade sedentária, se você faz atividades 5 ou 6 vezes por semana, você ganhou quantos pontos? 25. Se você faz atividades compensatórias 3 ou 4 vezes, você faz 5. E se você faz menos de 3 vezes, você ganha quanto? 0. E aqui ainda vai um alerta. Já ouviram falar nos atletas de fim de semana? Aqueles que passam a semana não faz nada, a única atividade que faz é levantamento de garfo. E aí no fim de semana ele vai lá para o ginásio se matar. Na realidade ele está aumentando em 50% os riscos de ter um evento cardíaco adverso ou morte súbita. É melhor ficar quietinho e não fazer do que fazer uma vez por semana de maneira muito intensa. Ok? Seguinte, vamos lá, pergunta número 15. Você evacua diariamente? Evacuar não é passar o vácuo, não. É se você vai lá no banheiro cumprir o seu compromisso. Pelo menos, não é por semana, não. 2 ou 3 vezes por dia. Quantos pontos? 25 pontos. Uma vez por dia, quantos pontos? 5 pontos. Agora, 2 ou 3 vezes tem que ser um negócio generoso, não é aquela mixaria lá não. Tem gente que vai toda hora e toda hora que vai é uma amostra grátis, né? E nós vamos ver isso amanhã, por que isso ocorre. Muito bem, pergunta número 16. É uma coisa muito rara na sua vida você dormir depois das 22h30. Normalmente às 22h30 você já está na horizontal. E vocês sabem qual é o horário nobre do sono? De 10 às 2 da manhã é o horário do sono. Durante esse período ocorre dezenas de fenômenos de restauração que não ocorrem em outro período. Se você perdeu, essa perda é cumulativa. E essa é uma das razões pela qual, apesar do homem estar geneticamente programado para viver a 120, a maioria está morrendo com 40, 50 e 60 anos, porque não está criando as condições para que aqueles mecanismos possam fazer o seu trabalho. Pergunta 17, você usa o micro-ondas? Se você nunca usa, quantos pontos você ganhou?
Se você usa raramente, você ganhou quantos pontos? 5 pontos. E amanhã de manhã vou falar da questão do micro-ondas. Pergunta número 18. Alimentos de origem animal. Quais são os alimentos de origem animal? De vez em quando alguém fala assim: doutor Silmar, eu sou vegetariano, eu só como peixe. Fala, pois é, em qual árvore que você colheu? Porque eu nunca vi árvore dar peixe, não é? Então são mitos. Então, se você nunca consome, você ganhou quantos pontos? Oi? Ali produtos de origem animal, está incluído tudo, carne, leite, ovos. E amanhã, nossa palestra sobre produtos de origem animal vai ser uma palestra revolucionária. Vocês vão saber de coisas que muita gente não sabe. Bom, eu vou explicar também a questão escatológica, que muita gente pensa, mas doutor Silmar, os patriarcas e profetas comeram carne, Jesus comeu peixe. Nós vamos explicar isso direitinho, vocês vão começar a entender, ok? Se você nunca usa, 20 pontos. Se você usa raramente, 5. Ainda tem um raramente. Esse está muito leniente, esse teste. Pergunta número 19. Se sucos industrializados, aqueles que vêm em caixinha, em pozinho e concentrados, se você nunca usa, você ganhou quantos pontos? 20. Se você usa raramente, você ganhou 5 pontos. Pergunta número 20, refrigerantes, qualquer tipo. Normalmente o pessoal bate muito martelo com relação à Coca-Cola, entretanto todas as bebidas tipo cola, seja Coca-Cola, Pepsi-Cola ou todas as sodas, como dizem por aí, tem um efeito muito deletérico sobre a nossa saúde. E amanhã eu vou explicar isso. 25 pontos. E alimentos processados? Aqueles que vêm enlatados com conservantes, aromatizantes, corantes, adoçantes, sódio, aspartame. Se você nunca usa, quantos pontos? 20 pontos. Se usa raramente, ganhou quantos pontos? 5 pontos. Ok? Seis meses. Boa pergunta. E tem gente que começa a marcar não a partir de quando? A partir de agora. Tem que ter um período de 6 meses, ok? Açúcar. A palavra-chave ali qual é? Refinado. Ah, doutor Silmar, é açúcar de estévia. Qual a pergunta que eu faço? É refinado? Ah, não, é açúcar de frutas. Qual a pergunta que eu faço? É refinado? Todo produto refinado são produtos em desequilíbrio. O nosso corpo tem muita dificuldade em lidar com eles. E os efeitos para a nossa saúde podem ser efeitos também devastadores. Então, se você nunca usa, volta um pouquinho. 20 pontos. Se você usa raramente, você ganhou 5 pontos. Pergunta 23. E os produtos refinados? Farinha de milho. Eu sempre digo, dê preferência ao milho inteiro e limite muito o consumo da farinha. Farinha de trigo, trigo integral. Farinha de mandioca, dê preferência à mandioca e reduz o consumo da farinha. Alimentos o quê? Desequilibrados. Então, se você nunca usa 20 pontos, se você usa raramente, 5 pontos. Pergunta número 24. Você dá um intervalo de pelo menos 5 horas entre as refeições? Quantos dão esse intervalo aqui? Quantos não dão? Amanhã de manhã, a nossa palestra sobre trato digestório, vocês vão ver por que o intervalo de 3 em 3 horas é devastador para a nossa saúde. E é interessante que o Ministério da Saúde no Brasil, em 2006, produziu um manual de nutrição e nesse manual eles aconselhavam refeições fracionadas, comer de 3 em 3 horas.
Esse ano já saiu o novo guia de nutrição do Ministério da Saúde. E sabe o que o guia de nutrição diz? Diz o seguinte: não existe base científica para refeição fracionadas. O guia da saúde agora, depois de ensinar 8 anos errado, agora estão dizendo que não existe base científica. Sabe por quê? Eles fizeram uma pesquisa na população brasileira e descobriram algo interessante. Sabe o que descobriram? Que 25% da população não come alimentos fracionados, come apenas 3 refeições por dia. É a parte da população mais saudável e mais elegante. Depois de 8 anos ensinando errado. Por isso que eu digo, hoje é medicamento, amanhã é veneno. Um alimento hoje ele é bom, amanhã ele é um veneno. Para isso, o Espírito Profecia não nos deixou sem o norte, para nos tirar dessa confusão. Pergunta número... E aí eu vou falar, alguém já me perguntou aqui, diz que sente fome todo momento. E amanhã eu vou dizer 3 fatores que você vai conseguir uma saciedade por um período longo, sem sentir fome. Ok? Amanhã de manhã. Pergunta número 25. Você não consome produtos com estimulantes? Você não consome café porque tem cafeína, nem chocolate porque tem teobromina? Você não consome tererê nem chimarrão porque tem cafeína e teobromina? Nenhum chá cafeinado? Tererê é tipo um chimarrão frio, gelado. Então, se você não consome, você ganhou quantos pontos? 20 pontos e acabou raramente. Está todo mundo esperando raramente, não é verdade? Não. Agora acabou raramente. Pergunta número 26. Você não fuma? É confidencial, hein? Se você não fuma, você ganhou 50 pontos. Pergunta 27. Você não bebe bebidas alcoólicas? Se você não bebe, você ganhou 50 pontos. Pergunta número 28. Você não usa drogas ilegais? Eu tenho até que mudar, porque agora algumas se tornaram legais, não é verdade? Então, se você não usa narcóticos, ok? Se você não usa, volte um pouquinho. Você ganhou quantos pontos? 50 pontos. Deu uma boa recuperada, não deu? Eu vi o pessoal já assim meio apavorado. A experiência de quem aplica o teste aqui da frente ela é interessante, sabe por quê? Quando começa, está todo mundo com um sorriso de orelha a orelha, eu não sou diabético, não sou hipertenso, esse negócio está fácil demais. Quando vai chegar na pergunta 14, parece que cai uma sombra no semblante. Tem uns que jogam papel para o lado e faz pirraça, como se a culpa fosse minha. Aí quando chega na pergunta, você não fuma? Parece que ainda existe esperança, na verdade. Muito bem, pergunta número 29. Você não usa adoçantes artificiais? Se você não usa, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Pergunta número 30. Aqui vem, você não toma. E aqui tem que se fazer um esclarecimento, porque o PowerPoint está errado. Por exemplo, se você na sua refeição toma um pouquinho de suco a temperatura ambiente, faz mal ou não faz mal? Faz? Quantos acham que faz mal? Quantos acham que não faz mal? A maioria não acha nada, né? Está só esperando o bizu aqui, né? Não, na realidade não faz mal. Mas tem que ser a temperatura ambiente e tem que ser em pouca quantidade. Entretanto, se você tomar um pouquinho de água, faz mal ou não faz mal? Água em qualquer quantidade faz mal. E a diferença está o seguinte: quando você coloca água na boca, através do mecanismo de retroalimentação, o cérebro interpreta aquilo como já se fosse saliva e inibe a produção de enzimas digestivas. Então tudo aquilo que você está batendo ali já vai descer sem digestão. Os sucos não têm esse efeito inibidor, porque como eles têm nutrientes que têm que ser desdobrados na boca, ele não inibe a produção, então a diferença estará aí. Água em quantidade nenhuma, suco, temperatura ambiente em pouca quantidade. Deu para esclarecer? Ok. Então, se esse é o seu caso, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Pergunta 31.
Você come devagar e mastiga bem os alimentos? Pelo menos 30 minutos para comer um prato de refeição, não é 30 pratos em 1 minuto? Amanhã nós vamos ver a importância da mastigação, por incrível que pareça, no controle do peso, no controle da ansiedade e no controle do estresse. Pergunta 32. Você não é deprimido? Eventualmente alguém vai estar deprimido. Mas essa depressão não pode durar 6 meses, isso se torna uma patologia. Mas aconteceu um aborrecimento, alguma coisa, a perda de um ente querido, a pessoa fica deprimida, mas tem que sair disso. Então, se você não é deprimido, você ganhou quantos pontos? 30 pontos. Pergunta 33, você não é ansioso? Eventualmente alguém vai estar ansioso. Vocês estão ansiosos agora, não estão? Porque querem saber o resultado. Mas não se preocupe, essa ansiedade vai virar depressão depois. Na brincadeira. Então, uma coisa que vai passar. 30 pontos. E a última pergunta, você não é estressado? Eventualmente alguém vai estar estressado por um momento. Você está convivendo com estresse já diariamente, durante um período muito longo, então já é uma patologia. Se você não é estressado, você ganhou 20 pontos. Muito bem. Vou dar um tempo agora para vocês somarem, enquanto eu vou estar aqui no meio da igreja, pegando alguns atrasados e dando alguma orientação. E depois nós viremos já para os parâmetros.
Todos terminaram? Quem não terminou, levante a mão. Quem não terminou, todos já terminaram? Espetacular. Então vamos agora para os parâmetros. Vou ver se eu consigo controlar por aqui. Bom, vocês terão aí 3 colunas. A primeira coluna é a soma de pontos. A segunda coluna é enfermidades. E a terceira coluna você vai multiplicar por um fator para descobrir a sua idade. Ok? Então vamos ao parâmetro número 1. Parâmetro número 1 é quem tirou abaixo de 199 pontos. Quem tirou abaixo de 199 pontos, o risco para a saúde é um risco que? Iminente. Pega a idade e multiplica por quanto? Por 2. Se essa pessoa tem 40 anos, qual a idade real dela? 80 anos. Se ela tem 50 anos, qual a idade dela? O nível de desgaste, 50 seriam 100. Uma pergunta, alguém aqui tirou menos de 199 pontos? Hã? Fala que eu já vou chamar o 911. E já vai com a guia de internação. Bom, normalmente isso não ocorre. Vamos ao segundo parâmetro. Segundo parâmetro é o que tiraram. De 200 a 299. O risco é um risco que ainda? O risco é um risco severo. Vamos lá. Seguinte, eu falo, você clica aí, tá bom? Que está dando um atraso aqui. Seguinte, tá bom aí. De 200 a 299, o risco é um risco que? Pega a idade e multiplica por 1,75. Se essa pessoa tem 30 anos, qual a idade dela? 52 anos e meio. É um risco ainda muito o quê? É um risco muito alto ainda. Ok? Seguinte parâmetro. De 300 a 399. O risco para a saúde é um risco o quê? Grave. Pega a idade e multiplica por 1,5. Se ela tem 30 anos, qual a idade dela? Qual? 45. Se ela tem 20 anos, qual a idade dela? 30 anos. Oi? Não, vamos lá. Aguenta aí. Nada de ansiedade. Então esse é o terceiro parâmetro. Seguinte, quarto parâmetro. Quem tirou de 400 a 499, o risco não é um risco grave, mas é um risco ainda o quê? Sério. Ele pega a idade e multiplica por 1,25. Se ele tem 40 anos, qual a idade dele? 50 anos. Ok? Se ele tem 60 anos, qual a idade dele ou dela? 75 anos. Ok? Normalmente eu não pergunto, mas creio que os adventistas, a grande maioria está metido nesse parâmetro aí e temos que tirá-los daí. Seguinte, quinto parâmetro. Seguinte, quinto parâmetro, de 500 a 599, o risco é um risco o quê? É um risco moderado. Pega a idade e multiplica por quanto? Por 1. Se ela tem 30 anos, qual é o nível dela de desgaste? 30 anos. Essas pessoas estão um pouco melhor, mas elas estão como aquele personagem da parábola. Lembra daquele personagem que o Senhor saiu de viagem e deixou determinado talento para cada um? Tem um que não fez absolutamente nada, enterrou lá debaixo do colchão. Esse aqui está literalmente empurrando com a barriga, literalmente, ok? Mas está melhor do que os outros, ok? Bom, esse é o parâmetro que vocês poderão estar durante o programa de 12 semanas.
é aqueles que tiram de 600 a 699, o risco é o quê? É um risco leve. Pega a idade e multiplica por 0,8. Se ela tem 50 anos, qual a idade dela? 40 anos. Se ela tem 70 anos, qual a idade dela? 56 anos. Se ela tem 80 anos, qual a idade dela? 64 anos. Se ela tem 100 anos, qual a idade dela? 80 anos. Ela chega a ganhar a 20 anos a mais com relação à população geral. Ok? Então, esse é o parâmetro que poderão estar depois do programa de 12 semanas. Programa de revitalização física e mental amanhã à noite. Começamos de manhã e terminamos à noite. Bom, o seguinte é o Clube dos 700, é o BOP da Saúde, é o pelotão de elite. Eu tenho visto pouquíssimo desses aí, algum remanescente. São aqueles que fazem o teste e tiraram acima de 700 pontos. Para esses aí eu sento e peço que dê uma palestra para mim. Ok? Esse indivíduo, se ele tem 70 anos, qual a idade dele? 49. Se ele tem 100 anos, qual a idade dele? 70. Se ele tem 60 anos, qual a idade dele? 42 anos. Então, esse é aquilo que nós deveríamos estar almejando e buscando constantemente. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui tirou entre 600 e 700? Levante a mão. Nós temos um bom grupo de referência aí. Parabéns para vocês. Alguém aqui tirou acima de 700? É pedir muito, não? Acima de 700 nenhum ainda, né? Mas depois do programa de 12 semanas, certamente vai predominar o clube dos 600 e o clube dos 700. E é isso que nós queremos. Risco de enfermidade, risco muito, 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 muito leve. Ok? Alguém tem alguma dúvida com relação ao teste? Não? Sim. Conhece o quê? E o que que tem? É porque sabe o que que é? Esse é um problema que nós vamos esclarecer amanhã. Essa palavra vegetariano se tornou uma bandeira na igreja como se fosse a solução de tudo. E não é a solução de tudo. Em uma ordem de 10 hábitos, não comer carne ocupa o lugar 6º. Existem 5 coisas muito mais importantes e que são negligenciadas. E a pessoa pensa, porque ela é vegetariana, ela já resolveu tudo. Isso tem sido um engano e tem sido um problema para a igreja. E nós vamos explicar isso amanhã. Por quê? Ok? São mitos que aparecem. Mais alguma pergunta com relação ao teste? Alguma dúvida? Não? Nenhuma? Ok. Então, muito bem. Então, vamos encerrar o programa dessa noite. Quero dizer para vocês que aí a saída vai estar o material, aqueles que querem adquirir, que é esse livro Saúde e Longevidade em 12 Passos. Esse livro vem com o teste, vem com os parâmetros. Tem um capítulo aqui chamado Princípios Bíblicos de Saúde Pública, espetacular. E é o único livro, aliás, esse livro vai se tornar uma raridade, sabe por quê? Porque eu fiz a última edição dele no Brasil e tenho apenas aqui 20 cópias. E não vou voltar a fazer. E é o único livro do mundo que tem bula. Você já viu remédio com bula? Esse livro tem bula. É uma raridade. E aqui vocês têm mais de 60 receitas de cozinha. E o material é um kit que vem acompanhado com 8 DVDs, com mais de 15 horas de palestras. Então, se vocês quiserem adquirir, o material vai estar exposto ali à saída. Agora vem aquela pergunta clássica. Quanto que custa o livro mais os 8 DVDs? Custa muito menos do que uma úlcera. Sai bem mais barato do que uma úlcera. Os 8 DVDs mais o livro sai por apenas $90.
E você pode pagar também com cartão de crédito em 2 vezes, se você quiser alguma facilidade, não tem problemas, ok? Então, nos 8 DVDs, vai ter as aplicações naturais, que eu não vou ter tempo de explicar, como fazer as aplicações naturais durante o período de 12 semanas, e ali vai estar delineado também as 12 semanas, como fazer passo a passo. É um material que, se você colocar em prática, é o melhor seguro. Esse sim é um seguro de saúde, porque vai reduzir os riscos de enfermidade a números insignificantes, ok? Então o material estará ali à saída, à disposição de vocês. Quero convidar a vocês para que abram as suas Bíblias no livro dos Salmos. Vamos encerrar o sábado com uma promessa maravilhosa da palavra de Deus nos Salmos. Salmo 103, versículos 1 até o versículo 5. E diz o texto: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que Deus abençoe a cada um de vocês de maneira plena e abundante durante essa semana que se inicie. Estaremos esperando vocês aqui amanhã a partir das 9h30 e vamos terminar às 12h. E amanhã nós vamos ter um tempo interativo em que vocês poderão fazer perguntas. Hoje, em função do tempo, não houve tempo para que se faça perguntas. E amanhã nós precisamos cobrir pelo menos 8 temas em 2h30. E depois estaremos aqui novamente às 19h30 para o programa de revitalização. Amanhã houve uma mudança também. E essa mudança veio em função do programa dos pais. Então o programa dos pais vai ser às 19h30 e nós vamos começar o programa de saúde às 18h. Então de 18 até 19h30 o programa de revitalização física e mental em 12 semanas. 19h30 em diante é homenagem então aos pais. Está bem claro? 18 horas amanhã. 18 horas. E aí depois haverá o programa dos pais. Esperamos vocês amanhã também, aqueles que puderem vir, às 9h30 da manhã. Que Deus abençoe a vocês de maneira abundante uma vez mais. Pastor. Vamos nos colocar de pé nesse momento para nós finalizarmos o nosso programa cantando Somos um Pequeno Povo Muito Feliz. 505.